de... Tá espelhando minha tela ou não? Tá. Nasceu aqui em Timbó, a cidade aqui ao lado de Blumenau. Deve fazer agora uns 20 anos que a empresa nasceu. Ela está num segmento de telecomunicações, né? Então é um setor perene. Todo mundo precisa, de certa forma, de internet, né? Então, às vezes o cara deixa de pagar uma conta de luz, uma conta de água que sabe que vai ser cortado mais para frente para pagar de internet, porque de internet o cara aperta um botão e a internet é cortada. Então, para dizer que internet é quase que um sinal vital da pessoa. Então, internet é um segmento que todo mês chega um boleto na casa da pessoa, a pessoa é obrigada a pagar. Então, é um negócio que não muda muito de um dia para o outro, né? A mesma coisa, energia elétrica, saneamento, enfim, né? São contas que você coloca ali no seu fluxo de pagamentos mensal e você é meio que obrigado a pagar, senão eles cortam a sua internet. Então, gosto muito do segmento de telecomunicações, né? E ela tem os grandes competidores dela, que são Vivo, Claro, Oi, TIM, né? Então, os grandes players aí também são competidores da Unifique. A grande diferença da Unifique para esses grandes caras é que a Unifique, o grosso da receita, o grosso do resultado, o grosso do lucro, vem de fibra ótica, que é o melhor segmento para você ter dentro de telecomunicações. Então, o pessoal fala muito das linhas de telefone e tudo mais, mas eu, particularmente, não sou muito fã de telefone fixo, de plano pré-pago, plano pós-pago. Eu acho que internet, para mim, no meu entendimento, é o modelo de negócios mais duradouro e que mais deve trazer retorno no longo prazo. Tá? Então, a Unifique é um player de fibra ótica, dito isso posto. Agora, com relação antes de falar dos números, né, eu gostaria de explicar um pouco como é que está organizado esse mercado. O mercado está organizado da seguinte forma: tem 4 grandes players lá em cima, que é TIM, Vivo, Claro e Oi, né? Então esses grandes players, a Oi agora é um pouco menos, né, porque se desfez da Oi Móvel lá, mas tem até pouco tempo atrás grandes 4 players. Então, esses players são players aí de 20 bilhões, 15 bilhões, né? São players muito grandes, muito capitalizados. E daí tem um gap muito grande entre eles e a Unifique. Né? Então, a Unifique é uma empresa aí de 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, né? Então, um valor de mercado muito inferior, cerca de 5% de valor de mercado. Porém, por ser uma empresa de capital aberto, ela tem o acesso ao funding, né? O acesso ao capital barato também muito bom, que nem esses grandes players. Então, existe um market share muito grande ainda para a Unifique capturar nos próximos anos. Tá? E se a gente for ver, aí, como eu falei, tem os grandes players lá em cima, uma diferença bem grande para a Unifique, e da Unifique para baixo também existe um outro gap muito grande, porque os players que competem com a Unifique localmente, ou até em termos de Brasil, são players que têm 20 mil clientes, 30 mil clientes, 50 mil clientes, né? E a Unifique tem aí hoje 600 mil clientes já conectados à base de usuários. Então, tem os caras muito grandes, né? Oi, Claro, Vivo e TIM. Tem a Unifique, Brisanet, outros caras aí também que estão no patamar da Unifique. Tem um outro gap muito grande. Então, o que o mercado projeta do que vai acontecer nesse mercado? Esses caras miúdos ali, né? Esses caras de 20 mil clientes, 30 mil clientes, vão ser adquiridos por players como a Unifique, a Brisanet, que são players já um pouco mais consolidados. Não é interessante os 4 grandes comprarem os 4 muito miúdos, porque não faz muito sentido fazer uma fusão e aquisição de um cara que não vai somar muito na linha, na última linha do resultado, né? Não vai somar muito lucro líquido para esses grandes players. Então, para a Unifique, é importante comprar o player pequeno, mas para o player muito grande não é importante comprar esse player muito pequeno. Então, da forma como está organizado esse mercado, ela é dessa forma. Hoje, aqui em Santa Catarina, a Unifique é o maior player, né? Então ele é maior do que a Claro, é maior do que a TIM, do que a Vivo, do que a Oi. Inclusive, chegou aí a 446 mil acessos em setembro de 22. Esse é o último resultado trimestral da empresa, passando a Claro com 444 mil. Né? Aí a gente vê a Vivo aí com 200 mil acessos, a Oi com 219 mil acessos, e tem uma empresa aí pequenininha também chamada Divero, com 146 mil acessos, que foi
fizeram uma fusão agora recentemente. Então, a Unifique é o maior player de Santa Catarina. E por que isso é importante? Tá? Porque quando você é o maior player localmente no mercado ainda, de certa forma, pulverizado, você consegue adicionar novos clientes à sua base com um custo muito baixo, né? Porque você já cobriu uma boa parte. Vou dar um exemplo prático. Vamos supor que na minha rua não passe Unifique, né? E na minha rua tem, sei lá, 100 casas. Para a Unifique passar esse primeiro cabo, custa dinheiro para ela. Porém, a partir do momento que ela já passou esse cabo, para ela adicionar uma casa, 2 casas, 10 casas, 100 casas, não custa muito a mais. Ela basicamente manda o técnico lá, instala e está feito. Então, para você, quando você já domina localmente, para você adicionar um cliente à sua base, o custo é muito baixo. Então, ela consegue, o que a gente consegue ver aqui é que ela vai conseguir crescer com um custo adicionado muito pequeno. Se a gente for olhar recentemente, né? Aí ele traz 2 dados, né? Home Passage e Home Connected. Home Connected. Home Passage é basicamente quantas casas ela pode ligar à rede, né? Então, como eu dei o exemplo, passou a fibra numa rua, quantas casas ela consegue conectar nessa rua? Então, atualmente, ela conseguiria conectar 2 milhões e quase 2 milhões e 300 mil casas neste último trimestre, que é um crescimento de 69% frente ao mesmo período do ano passado. E quantas casas hoje ela já está conectada? Né? E daí a gente chega aí a um patamar de 600 mil casas conectadas na Unifique. Inclusive, a minha casa está conectada, estou utilizando a internet da Unifique aí, streamando para vocês nessa live de terça-feira à noite, através de uma rede da Unifique. Então, se a gente vê de um ano para o outro, a empresa cresceu aí 41% de casas conectadas. Uma boa parte, sim, via aquisição dessas empresas menores. Agora eu queria trazer para vocês, explicar um pouco dessa estrutura que eu estava falando para vocês ali anteriormente. Então, quando você já domina uma região, né, como é o caso de Santa Catarina, custa muito barato para você trazer um cliente novo, e agora ela está fazendo essa mesma estrutura no Rio Grande do Sul. Recentemente a empresa comprou a Saigo, que é um operador de internet com 82 mil clientes lá no Rio Grande do Sul. Até então, a Unifique tinha 65 mil clientes no Rio Grande do Sul. Com essa junção da Saigo, com essa aquisição da Saigo, eles vão conseguir conectar mais clientes com um custo mais baixo, né, e abranger uma região também maior ali no Rio Grande do Sul. Então, a empresa está expandindo não só em Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul. Vou falar um pouco dos números, se quiser me cortar, fica à vontade, tá? Fica tranquilo, manda bala aí. Tô vendo aqui o comentário do pessoal, tô respondendo. Tá. Se a gente olhar um pouco para os números de market share, né? Repara que é um crescimento quase que constante ali, né? Então ela saiu de. Onde fica esse player em azul escuro aqui, né? Então ela saiu aí de 339 mil clientes em julho de 21 e todo trimestre ela vai lá, né? Essas puxadas aqui para cima são aquisições que ela faz, né? Então, todo trimestre, quando tem uma aquisição mais relevante, ela dá essa puxada para cima. E eu vi um dado esses dias, acho que nos últimos 12 meses ela comprou 10 empresas diferentes. Então, realmente, né, um modelo de negócio que está crescendo bastante via aquisição. E agora, atualmente, né, passando até a Claro aí em Santa Catarina. Outro dado importante, composição de receita, né? De novo, 81% é fibra ótica, é internet. Os outros 14%, 3% é telefonia, 2% é TV, e aqui servidores instalados que eles colocam em empresas e tal, mas é uma linha bem pouco importante. Aí tem 2% de serviço de instalação e tudo mais, mas o grosso aqui, né, é internet da empresa. Aqui um pouco da timeline, né? Depois, se você quiser, não vou ler aqui ponto a ponto, porque senão ficaria muito extenso. Recentemente, agora ainda falando da parte qualitativa, né? Recentemente a empresa ganhou um leilão de 5G em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, né? Eles ganharam aí uma licença para operar por 20 anos e vão atingir ao todo aí mais de 5 milhões de habitantes nesses 2 estados. Então, o leilão 5G deve trazer aí uma avenida de crescimento bem importante quando a gente pega lá um período de 3, 5, 10 anos. Né? Isso certamente vai ser algo que vai impactar bastante na Unifique nos próximos anos. Ao todo, ela gastou aí 4 milhões e 700 mil, então em 20 parcelas anuais de 200, enfim. Né?
É interessante essa questão do 5G, que já começou esses movimentos aqui no Brasil, né, de leilões. A Vivo, se não me engano, está se destacando na aquisição desses leilões, mas ainda tem muito a ser expandido, né? Realmente uma nova fase desse setor que quem tiver bem posicionado vai assim abocanhar mercados imensos, né, no futuro. E abre bastante espaço para os pequenos, né? Então, a gente viu aí uma exatamente. hegemonia muito grande entre os 4 grandes ali, e daí os 4 grandes estavam quase que numa camaradagem muito grande ali, né? A gente não via briga por preço, e daí você migrava de um plano da Oi, da Vivo, para o da concorrente, o preço era quase o mesmo. Aí chegou a fibra ótica e trouxe aí uma oportunidade para os caras que eram pequenos, né? Então, o custo do grande para ele atender toda a linha de clientes era muito grande. Então, trouxe uma competição para o pequeno na fibra, e agora de novo no 5G, né? Eu acho que quem vai se dar bem aí nessa história são os caras intermediários, né? Que nem eu falei, Unifique, Brisanet, esses outros caras aí, esses provedores de internet menores do que os grandes. Falando agora, falei bastante de aquisição, né? Que ela estava adquirindo bastante empresas nos últimos 12 meses. Até foi uma parte do plano do IPO dela, que foi em 2021, se não me engano. Era adquirir essas empresas, já estava tudo no pool de empresas que ela iria adquirir. E daí era de se imaginar que a empresa estaria alavancada nesse momento atual, o que não é o caso, né? A empresa está com caixa aí, melhor dizendo, uma dívida de 91 milhões apenas, né? Desses 91 milhões, 70 milhões agora foram adquiridos em participações societárias, 54 milhões em expansão de rede, né? Então a gente está vendo aí realmente um investimento muito grande sendo feito para expansão e menos para manutenção, né? Lembra que o Felipe falou ali com relação a Kepler, né? Muito do que é gerado é retido dentro da própria empresa. E ela tem uma posição de caixa assim bem tranquila. Se a gente pegar o dívida líquida sobre EBITDA, deve dar 0,1, 0,2, alguma coisa assim bem baixa. Tá? Então não, o caixa, a dívida não é um problema no cenário atual para a empresa, para a Unifique. Tá? Ainda assim, eu não peguei o EBITDA dela. Vou só um pouquinho, vou interromper Espera aí. Vai falando aí, pessoal. Vai mandando pergunta enquanto eu vou procurando. Pode, quem tiver dúvida também, até de uma empresa que a gente já falou aqui, pode mandar, tá? Eu estou acompanhando aqui. Até o Marcel colocou aqui, dando uma dica aí da Vamo 3, né? Um case mais novo, mas com números também absurdos, né? Quando a gente olha para o contábil, é bem interessante mesmo, tá? Então, essa aqui é uma Vamo 3, já vou colocar na minha lista, tá? Eu tenho uma lista aí de empresas que eu tento analisar toda semana, eu tento analisar uma empresa, trago aqui no canal toda sexta-feira. Já faz algumas semanas, se não me engano, 2 semanas que não trago nenhuma, principalmente por conta até da que a gente abriu uma nova turma do nosso treinamento Renda Passiva com Ações, também tem várias outras questões também que deram uma atrasada, mas se Deus quiser, semana que vem já estou de volta aí para a gente mostrar mais e mais empresas e que eu particularmente adoro vasculhar, né? Entender cada coisa dessas empresas e ver como que a gente pode ganhar dinheiro com elas. Recentemente eu dei uma olhada no último resultado, já puxando o gancho ali da Vamos, dei uma olhada no último relatório trimestral, muito bom, cara, difícil achar uma linha assim que você fala, porra, os caras vacilaram isso aqui, não, tudo muito bom, até o endividamento, que é uma empresa um pouco mais endividada do que a média, né, eles criaram um endividamento, mas criaram um backlog de ordens assim absurdo. Então, quer dizer, é uma empresa que está alavancada, mas o cara consegue crescer de forma super sustentável. E o bom da Vamos é que isso é muito previsível, né? É diferente você ver, por exemplo, uma alavancagem muito grande numa empresa, sei lá, qualquer aí que não tem uma projeção de crescimento muito grande. Sim. Ali realmente é diferenciado. O que não me apetece muito é o valuation, que é um pouco mais esticado, né? Mas eu acho que se você ficar com ela 2, 3, 5 anos, eu acho que facilmente se justifica esse valuation. Agora, só para terminar ali com relação aos resultados de Unifique, agora já está aparecendo para vocês? Já. Tá. Questão de receita. A empresa atingiu aí 227 milhões de receita, 9,8% de aumento no trimestre apenas, né? 42% frente ao mesmo período do ano passado. Então, realmente, uma empresa crescendo bastante. Lucro bruto crescendo 39% na comparação frente ao terceiro trimestre de 21, e 9% no trimestre. Então, eu gosto de acompanhar que é uma empresa que cresce, todo trimestre ela cresce um pouquinho, seja 5%, 10%,
né? E de novo, pessoal, é uma empresa de crescimento num setor perene, que é o setor de telecomunicações. O EBITDA subindo aí 45% na comparação frente ao mesmo período do ano passado e 10% de um trimestre para o outro. Então, não é qualquer empresa que cresce 10% de EBITDA. E o lucro líquido crescendo 40% frente ao terceiro trimestre de 21. E aí uma queda de 8%, mas aí teve questão de imposto de renda, resultado financeiro, enfim. Aí é um pouco não recorrente, digamos assim. E se a gente pegar o EV da empresa, né, pegar aí eu vou fazer um cálculo meio grosseiro, 1,514, somar 90 milhões de dívida e dividir pelo EBITDA anual, né? Quanto é que ela está de EBITDA anual? Eu vou fazer um cálculo bem grosseiro aqui, tá, pessoal? 88,2 vezes 4. 1,680, eu acho, né? Isso. 608, você falou. 608 dividido por 358, acho. Então eu negociei aí a 4,5 vezes EBITDA. Um negócio assim realmente muito barato. E eu acho que o segmento. Para esse setor, principalmente, né? Para esse setor bem em conta. O setor traz muita segurança, né? Eu gosto de comparar essas empresas de telecom, energia elétrica, quase como se fosse um título público, assim, né? Perfeito. Então, se você transformar isso, fazer um cálculo bem grosseiro aí, daria como se fosse um título que traz 22% ao ano de rentabilidade. Isso vai lembrar que é crescente, né? Então, é bem tranquilo com relação a isso. E outra, depreciação aqui é uma linha bem... Ele até calcula bastante aqui, 42 milhões de depreciação, mas na verdade eu cheguei a olhar as notas explicativas, eu não sei por que ele calculou tanto, sendo que é um negócio que não exige tanta reposição assim de equipamentos, né? Eu não sei se eles às vezes lançam algum investimento como depreciação, realmente assim não consegui chegar nesse nível de detalhe, mas é um baita de um negócio aí. Não vou dizer que está entregue, mas está com uma gordura de segurança aí bem tranquila. Se quiser